A graça e a paz do Senhor Jesus seja no seu coração e você que está passando a assistir agora a nossa palavra através desse vídeo. Deus abençoe de uma maneira muito especial, em nome de Jesus. Eu vos saúdo na graça e na paz do Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo neste momento possa estar falando ao nosso coração, a mim que estou falando e a você que está passando neste momento a assistir o nosso vídeo, ouvindo esta palavra. Eu gostaria de, nesse momento, fazer uma abordagem sobre a situação que nós vivemos hoje no mundo, sobre o que está acontecendo. E eu gostaria de fazer essa abordagem, como sempre faço aqui através dos meus vídeos, fazer essa abordagem à luz da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E eu escolhi, creio que pelo Espírito Santo, um texto que está no profeta Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não vos ouça. Esse texto da palavra de Deus que está lá no profeta Isaías, Isaías estava profetizando à nação de Israel, falando da situação, denunciando o pecado de Israel, mas fazendo também previsões de dias maravilhosos, de dias bons, dias agradáveis para o povo de Israel. O profeta Isaías anunciou muito sobre o Senhor Jesus, sobre o Messias prometido à nação de Israel e também a todo mundo. Ele falou muito disto. E aqui nesse texto, o profeta Isaías estava falando da situação em que estava o povo e qual era a postura de Deus, como Deus estava em relação ao seu povo naquele momento. Isaías, ele profetizava e disse essas palavras. Ele disse: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. O povo de Israel esperava a salvação. O povo de Israel estava escravizado, estava numa situação terrível, numa situação ruim, um governo injusto, um governo perverso, e o povo caminhava a passos largos, cada vez mais para a destruição, e esperava a salvação, esperava que alguém o salvasse, esperava que Deus também interferisse na situação de Israel e pudesse trazer a salvação, a libertação, pudesse trazer a solução dos problemas que Israel enfrentava naqueles momentos. Então Isaías disse: olha, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Ou seja, Deus quer salvar. Deus quer libertar o povo dessa situação. Deus quer tirar o povo de todo esse sofrimento, de toda essa angústia, de toda essa opressão. Deus está com a sua mão estendida, Ele não encolheu a sua mão, apesar de toda essa situação, mas Deus não encolheu as suas mãos, Ele está com as mãos estendidas para abençoar o povo, para abençoar vocês. Ele quer salvar vocês, Ele está disposto a salvar e abençoar vocês. E para isso, Ele está com as mãos estendidas e quer abençoar, Ele quer salvar. E mais, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Ele não está com os ouvidos tapados. Ele quer ouvir o clamor de vocês. Ele está ouvindo o clamor do povo. Ele não tapou os seus ouvidos e muito menos virou o seu rosto do seu povo. Ele está disposto a abençoar e a ouvir a oração. Só que tem um problema. E qual era esse problema
do povo de Israel. Deus estava com as mãos estendidas e queria abençoar. Ele estava com seus ouvidos atentos para ouvir a oração, ouvir o clamor, ouvir o povo nas suas necessidades, nos seus problemas, nas suas dificuldades. E Deus queria salvar e queria atender ao povo naquilo que eles precisavam. E qual era o problema? Isaías denuncia, ele diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías viu que o povo estava tendo uma chance, uma oportunidade. Deus não rejeitou o povo, ele estava com as suas mãos estendidas, queria abençoar, estava com os ouvidos voltados, aguçados para ouvir a voz do povo no seu clamor, na sua necessidade, mas o povo estava vivendo em iniquidade. E as iniquidades estavam separando o povo de Deus. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Quer dizer, Deus estava com as mãos estendidas, queria abençoar, mas Deus é santo. E Ele exige daqueles que o buscam santidade. E o povo, ao invés de buscar a santidade, ao invés de se arrepender dos pecados, abandonar a iniquidade, estavam vivendo em iniquidade. E essas iniquidades, tanto dos cabeças do povo de Israel, seu governo e o próprio povo, vivendo naquelas iniquidades. Então essas iniquidades separavam o povo de Deus, toda aquela nação, e Deus, apesar de estar com as mãos estendidas, não podia abençoar. O povo estava vivendo em pecados, e pecados encobria o rosto de Deus daquele povo, para que ele não ouvisse. Quer dizer, ele estava com o ouvido voltado, aguçado, para ouvir o povo. Mas o povo, ao invés de buscar a Deus com sinceridade de coração, de buscar a Deus com arrependimento de seus pecados, abandonando esses pecados, não, eles permaneciam nos seus pecados. Clamavam a Deus, pediam socorro, queriam ajuda de Deus, queriam salvação, mas não deixava a iniquidade que estava separando eles de Deus. Não deixava os pecados que estavam fazendo com que Deus virasse o rosto deles para não ouvir o povo de Israel naquele momento. Eu gostaria de meditar um pouco sobre o que é iniquidade. E fazer também uma aplicação sobre essa questão lá do povo de Israel. Será que tem muita diferença com a nossa situação hoje? Será que nós não estamos vivendo os mesmos momentos de Israel? Será que nós também não estamos incorrendo na mesma dificuldade do povo de Israel naquela época? Ele disse que a iniquidade do povo fazia separação deles e Deus. A iniquidade separava eles de Deus. E eu gostaria de meditar um pouco sobre o que é iniquidade. Estive procurando e pesquisando um pouco mais para falar nesse vídeo, para falar aqui nessa palestra, nessa palavra minha, procurando um pouco mais das definições desta palavra iniquidade. E veja o que eu encontrei. Definições sobre a palavra iniquidade que separa as pessoas de Deus. Falta de igualdade, perversidade, injusto. Iniquidade ainda por definições, iniquidade tornar normal o que é pecado. Quer dizer, pecado deixa de ser pecado para o homem iníquo. A pessoa que vive na iniquidade, para ela, pecado não é pecado. Toda vez que você vê alguém dizer que algo que é pecado, ela dizer que não é pecado, ela está cometendo iniquidade. Iniquidade é também não sentir culpa pelo pecado cometido. A pessoa comete pecado, a pessoa pecou, mas ela não sente culpa nenhuma de ter pecado.
Isto é iniquidade. É claro que se a pessoa ela peca e não se arrepende, ela não sente o peso do pecado, não sente a culpa do pecado que cometeu, então ela está cometendo iniquidade, e essa iniquidade separa a pessoa de Deus. De tanto uma pessoa cometer o mesmo pecado ou coisa errada, ela não se arrepende mais, pois ela acha que aquilo que faz é absolutamente normal. Quando alguém começa a achar o pecado normal, quando alguém não sente mais nenhuma culpa de pecado, ele está vivendo em iniquidade, e essa situação de iniquidade separa a pessoa de Deus. Como tem sido a nossa vida? Temos cometido pecados, e ao cometer pecados, nós sequer sentimos culpa. Nós não nos arrependemos porque achamos que é tudo normal, está tudo tranquilo, tudo bem. Deus não está incomodando com isso. Isto é viver em iniquidade, e quando alguém vive em iniquidade, essa pessoa está separada de Deus, porque a iniquidade separa a pessoa de Deus. Quando nos conformamos com o que é errado, quando nos conformamos com o pecado, nós passamos a viver em iniquidade. Somos iníquos quando pecamos e não sentimos culpa do pecado. Quando pecamos e achamos tudo normal. Isto separa as pessoas de Deus. E aí, a pessoa separada de Deus, longe de Deus, afastada de Deus, não pode ser abençoada por Deus, não pode ser protegida, guardada por Deus, porque Deus não vive e não convive com a iniquidade. Deus não suporta a iniquidade. Deus não suporta o pecado. Quando cometemos pecado e não arrependemos, não sentimos sequer culpa do pecado, nós estamos zombando de Deus. E como Deus sendo zombado por nós, como vamos querer que Ele nos abençoe? Como vamos querer que Ele resolva os nossos problemas? Como vamos querer que Deus socorra-nos em nossas necessidades se nós vivemos em iniquidade, não abandonamos o pecado e continuamos ali escarnecendo de Deus, zombando de Deus? Estamos vivendo dias hoje em que a humanidade, as pessoas, de uma maneira muito especial, aqui no nosso Brasil, o Brasil está vivendo momentos de iniquidade, porque as pessoas não estão só pecando e errando e não sentindo culpa do pecado, não. Não é só isso, não. As pessoas, especialmente começando da maioria das nossas autoridades governamentais, o legislativo, por exemplo, como eles estão zombando de Deus, alguns parlamentares, alguns deputados, alguns legisladores, como eles estão zombando de Deus. Eles não estão apenas não sentindo culpa do pecado, não. Eles estão querendo promover o pecado, a iniquidade. Eles estão querendo legalizar a iniquidade. Eles estão querendo, nessa iniquidade, agredindo a Deus, agredindo a Bíblia. Muita gente via alguns... Vimos aí na internet, nas reportagens, um parlamentar, um deputado pegar a Bíblia e dizer que aquilo ali, vários deles dizem isso, que aquilo ali não é verdade, que aquilo ali é mentira, que tudo aquilo ali é só uma... Enfim, eles depreciam a Bíblia. Não estão apenas... não sentindo culpa pelo pecado, não. Estão querendo promover a iniquidade, estão querendo legalizar a iniquidade. E aí, o povo também está sendo conivente com a iniquidade. O povo está aceitando a iniquidade. Porque se promove, se legaliza aquilo que é ofensa a Deus, que ofende a Deus, né? E o povo, de uma certa forma, acha graça naquilo. E muitas vezes o povo de Deus, o povo que se diz de Deus, esse povo muitas vezes passa a coabitar com o pecado. Tem igrejas hoje que estão convivendo com o pecado.
Tem igrejas que se dizem evangélicas, tem religiões hoje que se dizem de Deus, mas estão abrigando o pecado no seu bojo doutrinário e de devocional. Estamos vendo músicas que se dizem evangélicas e elas são totalmente contrárias às doutrinas bíblicas, e as igrejas estão abarcando esse tipo de louvor profano que aparece hoje. Aqueles que deveriam ser luz que brilha nas trevas, aqueles que deveriam ser o sal da terra, aqueles que deveriam ser os santos que combate o pecado, que combate a iniquidade, que rejeita o mal, que ama a Deus, que busca a Deus, que promove a santidade, eles mesmos estão vivendo em iniquidade porque estão abrigando o pecado, muitas vezes dentro da própria igreja. Pessoas que se dizem cristãs, evangélicas até, mas que vivem uma vida de iniquidade, portanto, tendo a sua vida separada de Deus, como vão ajudar outras pessoas a se converterem, serem salvas em Cristo Jesus? Pois a iniquidade separa o homem de Deus, e não importa se a pessoa é ateu, não importa se ela é evangélica, ou mesmo se diz cristã, se diz religiosa, não importa se ela vive em iniquidade, esteja onde estiver, esteja na igreja que estiver, seja o religioso que for, mas se estiver vivendo em iniquidade, então está separado de Deus. E Deus então, com a sua mão estendida, querendo abençoar, como Ele vai abençoar? Como Deus vai abençoar o nosso clima? Como Deus vai mandar chuva que realmente traga abastança de alimentos para nós? Como Deus vai nos fazer felizes se na maioria das vezes estamos vivendo em iniquidades? Estamos vivendo no pecado que separa o homem de Deus. Portanto, a palavra de Isaías hoje, através dessa palavra que estou dando, a palavra de Deus está nos dizendo: olha, Deus quer abençoar. A mão de Deus está estendida para abençoar. E os seus ouvidos estão atentos para ouvir a nossa oração. Mas eu quero dizer aqui o que poucas pessoas têm dito, que temos ouvido na mídia, que Deus quer te fazer rico, que Deus quer te fazer poderoso, que Deus quer te colocar como cabeça e não como cauda, que Deus quer realizar todos os seus sonhos, que Deus quer derramar toneladas de bênçãos sobre você. É só você crer, é só você vir. Não é verdade. Jesus não morreu na cruz para que aqueles seus seguidores fossem ricos, tivesse boa vida aqui no mundo, vivesse vida regalada. Jesus não morreu na cruz por isso. Jesus veio e morreu na cruz do Calvário, derramando todo o seu sangue para nos salvar do inferno. E o que nos salva do inferno, Jesus nos salva do inferno, quando nós aceitamos o seu conselho, o seu convite, vamos a Ele, arrependemos dos nossos pecados, deixamos nossas iniquidades, abandonamos os nossos pecados, arrependidos, pedimos perdão e pedimos: lava-me no teu sangue, me purifica, e a partir de agora eu não vou mais estar vivendo em pecado, eu quero viver em santidade, porque o Senhor é santo, porque eu quero que o Senhor me abençoe, eu quero que o Senhor ouça a minha oração. O Brasil, o mundo está precisando disso. Não creia em evangelhos que prometem vida boa, vida mansa. Não creia em evangelhos que prometem você ficar rico e poderoso e fazer você só alegre, fazer você crescer e não diminuir. Não creia nesses evangelhos, são evangelhos mentirosos, são falsos obreiros. O mundo está precisando de fazer um concerto com Deus, o Brasil está precisando de fazer um concerto com Deus, e todo o Brasil, desde o governo até o mais simples do povo, está precisando fazer concerto com Deus, está precisando abandonar o pecado,
porque Deus está sim com as mãos estendidas para nos abençoar. Ele está com seus ouvidos voltados para ouvir a nossa oração, mas as iniquidades têm nos separados de Deus, o pecado tem feito com que Deus não ouça as nossas orações. Por isso, amigo ouvinte, a nossa saída, a minha saída, a sua saída, não é fazer votos, não é fazer jejum, não é fazer campanha. As campanhas são mentirosas nesse contexto que nós estamos vivendo. A nossa saída não é frequentar essa ou aquela igreja. A nossa saída não é para ir para aquela igreja que é grande, poderosa, a maior religião de todas, a maior igreja de todas. E nem tampouco é também ir para a igreja pequena. Eu vou para aquela igreja porque ela é humilde, é pequena e Jesus está lá. Não é estar nessa ou naquela igreja. Não é ser isso, aquilo, não é ser grande, poderoso, não é ter o melhor carro, não é ter a melhor casa. Essa não é a nossa saída. Não é pedir a Deus que resolva todos os meus problemas, que realize todos os meus sonhos. Não é pedir a Deus que faça a minha vida um mar de rosas. A nossa saída é única e exclusivamente. Estamos todos nós precisando arrepender dos nossos pecados, abandonar esses pecados, buscar o perdão de Deus, ser lavado e remido no sangue de Jesus, pedir perdão e a partir desse momento não viver mais em iniquidade, não viver mais em pecado. A partir do momento que nós não vivemos mais em iniquidade e nem vivemos em pecado, a partir daquele momento Deus passa a realmente nos abençoar, Ele passa realmente a ouvir as nossas orações. Essa é a nossa saída. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Espalhe essa mensagem. Manda essa mensagem para aquela pessoa que você acha que precisa ouvir esta mensagem, para que ela possa ser abençoada, para que ela possa receber a bênção de Deus, para que ela possa ver como é que ela será abençoada e então partir para alcançar esta bênção em nome de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe o seu coração. Até uma próxima gravação, até uma próxima mensagem, se Deus quiser. Mas se você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, se você ainda não abandonou seus pecados, suas iniquidades, isso está te separando de Deus. Volte-se para Deus, arrependa dos seus pecados, arrependa de suas iniquidades e faça a vontade de Deus e Ele vai então te salvar. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Que Deus te abençoe. Deixa eu fazer uma pequena oração. Deus querido, abençoe a vida desta pessoa que acabou de ouvir esta mensagem. Abençoa a sua casa, abençoa a sua família, abençoe o seu emprego, abençoe o seu trabalho, dê a ela saúde e, acima de tudo, sabedoria para administrar a sua vida e, especialmente, para arrepender de seus pecados, de suas iniquidades e pedir perdão ao Senhor e ela ser lavada e remida no sangue de Jesus, para que assim seja salva e não vá um dia perecer no inferno, mas vá ter vida eterna com o Senhor aí na glória. Ó Deus, eu peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu coração. Até uma próxima vez, se Deus quiser. Amém.